Olá! Agora você pode acessar os conteúdos do Corpo Freudiano Escola de Psicanálise São Paulo pelo podcast e pelo canal do YouTube. Você pode ver também os vídeos de encontros, aulas, debates em nosso Facebook. Para maiores informações, siga a gente no Facebook Corpo Freudiano São Paulo. Seja bem-vindo e bom proveito! Senhoras e senhores, produção estilo em psicanálise. E hoje, Daniel Hammer-Roisman e Fábio Dalmolin conversam sobre as crônicas invisíveis. Alô? Ok. Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio dessa saga que é a produção estilo em psicanálise aqui do Corpo Freudiano Núcleo São Paulo. É com grande alegria que hoje eu trago aqui o meu camarada Molinov, o Fábio Dalmolin, professor da Universidade Federal de Rio Grande, professor de Psicologia da Educação, um homem engajado, associado da APOA, Associação Psicanalítica de Porto Alegre, grande figura, lutador de Kung Fu, psicanalista, escritor, tem um senso de humor muito aguçado e é um amigo meu recente, né? Nossa amizade tem 1 ano aí de existência, mas uma amizade bastante intensa, né? Nós nos identificamos aí por conta de pautas ligadas às artes, à diversão na psicanálise e fundamentalmente ao tema do que atravessa aí o livro do Fábio, né? Que é a questão da invisibilidade, né? Por que que tem pessoas que são vistas e outras não? Por que que há grupos que são notados e outros não? Sempre a gente pensa na questão do poder, né? Lembrando do Foucault. E dentre essas e outras questões é que as crônicas invisíveis, né? São a produção viva do Fábio aí durante algum tempo, que ele foi colunista, né? No jornal Agora, lá de Porto Alegre. Rio Grande. Hã? Rio Grande. Desculpa, o jornal de Agora lá de Rio Grande. E por isso que ele vai hoje dizer um pouco como é que ele pensou, como é que foi o percurso dele. E a gente vai bater um papo aí bastante informal entre amigos. Espero que vocês possam mandar perguntas, colocações. Vamos nos sentir todos aí bem à vontade. Fábio, seja bem-vindo. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Corpo Freudiano de São Paulo. É um prazer inenarrável, uma grande honra. E eu fico muito agradecido, né, pelo convite, né, pelas condições peculiares, né, as quais foi construído esse livro, né? Esse livro que se chama, na verdade, Encontros com o Outro na Escrita do Agora, né, As Crônicas Invisíveis, e essa palavra agora tem um trocadilho aí, ela tem muitos sentidos, né? Então, Agora é o nome do jornal, é um jornal que fechou, infelizmente fechou ano passado,
mas um jornal regional, né, que era muito lido nas cidades de Rio Grande e Pelotas, que são duas cidades bem grandes, né, do Rio Grande do Sul. E eu tive a sorte, assim, né, de ter sido convidado para escrever uma coluna nesse jornal, né? Eu tenho uma história muito íntima com a escrita, né, desde muito tempo. Daí eu escrevo até na introdução do livro, né, desde criança. Eu era bom em redação, né, sempre fui bom em redação. As professoras gostavam muito das minhas redações, né? E eu continuei isso da escrita, né? Eu sempre gostei de escrever. E uma coisa que, né, Daniel, que nos trouxe assim para criar os Familiares é justamente esse caráter híbrido, né? Esse caráter transdisciplinar, esse caráter estético, né? Da psicanálise, né? Que vem, na verdade, de uma tradição freudiana, né? Freud era um cara que ganhou, o único prêmio que ele ganhou foi o prêmio Goethe de literatura, né? E sempre e há coisas bem importantes, né, que Freud escreve sobre a arte, né? E na verdade esse livro ele é uma viagem no tempo, né? Existem vários buracos de minhoca, né, referentes às temporalidades com a qual foi escrito esse livro, né? Porque ele é uma escrita. Não sei se isso já aconteceu contigo, Daniel, se aconteceu com as pessoas ali. Quem nunca, de repente, achou dentro de um baú um diário, por exemplo, né? Ou hoje, né? Tu abriu um arquivo no Word lá na pasta do teu computador e tu achou um texto que tu escreveu e esqueceu. Isso me aconteceu várias vezes já. E aí acontece um certo estranhamento, né? Eu já encontrei textos assim, que eu escrevi 10 anos atrás, 15 anos atrás, né? E aí eu fico olhando, mas que texto legal esse, e parece que não fui eu que escrevi. Uhum. Né? Isso é uma felicidade, né? Isso é como encontrar um tesouro, né? E no caso das Crônicas Invisíveis, então, se eu fosse contar uma história, na verdade ela tem a ver com uma genealogia, no caso que o Foucault fala, uma história não linear, né? E também dentro da psicanálise a gente tem fala um pouco sobre isso, né? Sobre a não linearidade do tempo. Quer dizer, quando uma pessoa te conta uma história, né? E depois ela vai repetir essa história para ti um tempo depois, né? Não é a mesma história que está sendo contada. Vai dizer assim, não me conta isso de novo, tu já me contou, né? Aquela história de ter gente que não gosta de ver filme duas vezes, né? Tipo, eu já vi esse filme. Né? Com a música não tem, né? Com a música a gente gosta de ouvir a mesma música várias vezes, mas tem gente que não gosta de ver filme várias vezes. Né? Então, o mesmo Lacan, viu? Tem um seminário que o Lacan fala sobre isso, né? Quer dizer, que aquilo que a pessoa te conta, o sonho, né? Eu tenho um projeto de sonhos que é o Morfonautas. Então eu escrevi sonhos e outras pessoas escreveram sonhos ali que são sonhos recorrentes. Acho que tu, Daniel, escreveu um sonho recorrente, né? Sim, sim. Mas o que é o sonho recorrente? Na verdade, não é recorrente, né? Essa repetição não é uma repetição do mesmo. Naquele seminário sobre a identidade que o Lacan vai falar assim, olha, nada é idêntico a si mesmo. Uhum. Né? Existe um traço ali, né? O traço unário que se chama, mas esse traço, na verdade, ele é como um sulco que se abriu na terra pela água, né? E só ficou vazio, a água não está mais ali, mas fica aquele lugar ali. Né? Existe uma repetição, mas essa repetição não é uma repetição do mesmo. Né? Sempre tem alguma diferença. Uhum. Então, uma história também, ela é recontada, mas quando ela é recontada, ela já não é mais a mesma história. Né? Naquele texto do Freud sobre o inconsciente, quando ele vai falar da representação, ele vai dizer, olha, aquilo que está representado, na verdade, não existe mais. Ou sequer existiu, né? Aquela coisa lá fora, aquele evento, aquela memória, aquele fato, aquele ato. Né? Quando ele vira representação, na verdade, tu encontra essa memória, lembra a história, né, da hipnose, né? Tipo, o Freud tinha uma ideia de que na hipnose ele ia encontrar aquela memória daquilo que realmente aconteceu, né? E ele vai ver que não, esse encontro não existe. Né? Então, por isso que tem essa questão do encontros com o outro, né? O grande outro, na verdade, na escrita do agora. E essa escrita do agora é a escrita daquilo que se atualiza, né? Do texto. Esse meu... e agora no jornal agora.
né? E eu faço vários trocadilhos na introdução ali, né? Falando sobre essa questão do agora, né? Então foram, na verdade, se eu fosse pegar uma linearidade episódica, né? Aconteceu, eu entrei na Universidade Federal do Rio Grande, né? A FURG, no ano de 2010, né? Eu tenho uma graduação em psicologia, mestrado em psicologia social, fiz doutorado em sociologia, né? Eu sempre gostei de escrever, já escrevi em outros, né, em blog, já escrevi um blog antigo de escrita de sonhos. Eu já tive uma página, na época que não tinha página, né? 2000, 20 anos atrás, em 99. A gente criou uma revista eletrônica chamada Surreal, né, onde a gente escrevia toda semana, a gente mandava por lista de e-mail o link, né? Era muito legal, né? E eu tinha uma coluna que chamava A Ira de Aquiles, né, baseado na Ilíada. Eu criei um personagem chamado Aquiles Cronópio, né? E eu escrevia principalmente, eu escrevia uma coluna, mas eu também escrevia contos, né? Quase que eu lancei um livro de contos naquela época. A gente concorreu um edital da Prefeitura de Porto Alegre, eu mais 3 escritores, né? Basicamente histórias de vampiro ou histórias de ficção científica, né? E eu lancei alguns anos atrás, acho que, se não me engano, em 2013 ou 2012, eu lancei um pequeno livrinho, que foi, na verdade, meu primeiro livro, que chamava Samael, né? Que é um livro de contos de vampiro. Eu tenho um blog que se chama Aquiles Cronópio, né, .blogspot.com, onde eu coloquei todos os meus textos de vampiros e de histórias de ficção científica, né? São textos esses são textos bem mais antigos, tem 20 anos. Eu agora estou retomando a minha escrita vampiresca, assim, eu comecei a escrever um conto de vampiros e tal. E qual que é a tua próxima vítima? Você vai sugar o sangue de quem agora? É muito engraçado, porque é uma história que se passa na Praia do Cassino, né? Então é um vampiro que devora sangue de banhistas, né? Tem tudo a ver com uma crítica que se faz a essa invasão, né? A Praia do Cassino é uma praia lindíssima. Tem uma seção toda do meu livro, tem crônicas do meu livro onde eu escrevi a partir de caminhadas no cassino, né? Que é uma seção do livro que chama O Sul do Mundo, né? E eu gosto de caminhar. A capa do livro, né? Que eu gosto de fotografar animais mortos, né? É isso. Eu gosto de fotografar coisas que o mar devolve para a terra, né? E a Praia do Cassino são 147 quilômetros de extensão de praia, considerada uma das maiores praias do mundo, ou quem mora lá diz que é a maior praia do mundo, né? Mas ela fica muito ao sul, então tem umas correntes que vêm do sul, da Antártica mesmo, né? E já encontrei foca grafitada pelo Greenpeace, né? Já encontrei baleia, claro. Um dia tu tá caminhando na praia ou andando de carro na praia e tu vê um bicho de 30 toneladas ali, né? Uhum. Tem todo o processo de putrefação dela, né? É um horror. Imagina 30 toneladas de carne apodrecer. Lógico. Assim. E aí também eu fotografava o lixo, né? Então eu achei essa casca de laranja, né? Daqui quando consegue descascar a laranja toda bonitinha, assim. E ela estava ali inteirinha, né? Fotografei. E ficou meio algo como uma fita de Moebius, né? Mas também uma ideia do vazio, né? Uma ideia de que... Aquilo que o Zizek fala sobre o Kinder Ovo, né? Uhum. Onde tu mira no... Ele fala da agalma do Lacan, né? Tu mira no centro para desfrutar da superfície, né? Então a ideia da casca de laranja tem a ver com isso, né? Com essa questão do vazio. Então, o teu livro, que é a compilação das crônicas, né? Que você escrevia no jornal, ele me chama atenção por isso, porque você se apresenta através do sonho. Todas as crônicas, elas têm uma certa atmosfera onírica. Dá a impressão que você sempre está meio de passagem e com pressa. Você fala rápido, não, as suas palavras elas não têm uma concatenação assim, de uma lógica muito obsessiva, muito formal. Tem sempre uma pressa de revelar alguma coisa, de deixar um enigma. Então, eu acho que é bem psicanalítico por conta disso. E você se refere também às pessoas
aos leitores como Olá Invisíveis, né? Que é justamente esse drama de não saber quem está lendo, o que as pessoas estão entendendo de você. Então, achei que é um livro muito psicanalítico nesse sentido, que você não sabe quem são os interlocutores, tem algo que você faz com o resto, com o que sobra, produz arte em cima disso e, ao mesmo tempo, tem sempre essa atmosfera meio David Lynch, né? Você tinha falado que o meu texto The Clown Spirit tinha a ver com David Lynch, você não sabe o que é realidade, o que é fantasia, mas você também tem essa característica, né? Perfeito, é bom, Daniel, bom. E na verdade é isso, né? A questão psicanalítica, ainda que há textos de psicanálise, ali alguns que eu falo de psicanálise, tem um que eu falo do Além do Princípio do Prazer, né? Tem outros que eu falo, mas na verdade eu considero os meus textos pré-psicanalíticos, né? Então, na verdade, eles são psicanalíticos mesmo, né? Eles não são teoricamente psicanalíticos, eles são uma psicanálise sem teoria, né? Sim, é a verdadeira psicanálise, né? A psicanálise, a intuição, né? É uma questão muito interessante isso, né? Porque o que acontece, né? Foi um processo. Por que eu resgatei esse livro, né? Porque foi um processo muito, muito interessante. Uma questão de uma escrita. E nós, no Familiares, a gente militou muito nessa questão da liberdade de escrita, né? Da não censura do texto, né? Do fascismo acadêmico, né? Implícito às vezes. O escafandro cognitivo, né? Que é a O pessoa escafandro viver cognitivo. sempre nas mesmas ideias, né? No mesmo reduto ideológico, intelectual, né? Que acaba matando qualquer tipo de fazer, né? Pulsional. E é isso que a gente falou numa outra live, na primeira live de Familiares, né? Por que que tu... Claro, tem questões formais do texto, às vezes, tudo bem, né? Mas, às vezes, se o texto é conceitualmente polêmico, e hoje em dia a gente vive na era da interatividade, expõe ele ao debate. Uhum. Agora, por que não? Aí você censura psicanaliticamente e no outro sentido, no sentido democraticamente. Psicanalista, por princípio, não pode censurar, né? Porque a psicanálise, ela existe a partir da ruptura do recalque, né? Do rompimento da Sim. barreira do recalque. Se tem um analista que, em prol de um discurso sanitário, acadêmico, ou até de alguma maneira dogmático, religioso, vai censurar um discurso, a psicanálise se transforma numa maestria em função de uma burocracia, em função do exercício de um poder. Então, para quem não captou, a gente talvez não tenha falado bem ainda, o Infamiliares é um grupo, é um coletivo que existe no Facebook, né? Que eu e o Fábio pertencemos, tem outros membros também. Ele é um grupo aberto e público para as pessoas discutirem arte, psicanálise, dança, música, humor, sobretudo, e nós temos também um canal no YouTube, que é o do Infamiliares, onde a gente já tem alguns encontros, né? Então, estão todos convidados também para depois darem uma olhadinha lá no nosso grupo, no nosso coletivo, né? E no canal do YouTube, só para vocês se situarem um pouco, que o nosso laço de amizade, ele vem da criação desse grupo, de uma consternação nossa frente a esse exercício do poder psicanalítico, aí, em prol de uma bela ordem, né? Enfim. E uma questão, um beijo, né? Fábio Bertolozzi, Fabiana Louro, né? Um beijo para Eva, minha esposa, que está nos assistindo, né? Um abraço para todo mundo dos Infamiliares, né? E assim, Daniel, a questão, como que surgiu, né, as Crônicas Invisíveis? Essas coisas, né? Então, essas coisas de professor, né? De liberdade do professor. É uma frase que eu coloco na primeira sessão, que começa a primeira sessão do livro, né? O professor que não se conforma. É uma frase minha, né? Eu cito a mim mesmo. Aí eu digo, a educação é liberdade ou não é nada. Uhum. É baseado naquele filme A Cruzada, né? Que aquele cara fala isso, Jerusalém deve ser um reino de consciência ou nada. Uhum. Né? E então tinha uma disciplina que infelizmente acabou no curso de psicologia da FURG, que se chamava atividades transdisciplinares, né? Porque a gente é tão louco,
na academia que a gente separa, a gente chama de grade curricular por causa disso, a gente chama de disciplina no sentido Foucaultiano mesmo, né? Que é para vigiar e punir, controlar, separar o conhecimento. Né? Então, o curso de psicologia é uma imensa luta, né? Quem tem um ditado que diz que... Como é que é? Para quem tem um martelo na mão, tudo é prego, né? Então, eu assisti uma live de um professor meu de história da psicologia sobre isso, né? Da grande confusão que é que a gente não estuda epistemologia, né? E estuda mal. E aí, eram atividades transdisciplinares, ou seja, tudo é disciplinar. Eu tenho que criar uma disciplina para discutir temas na psicologia de uma perspectiva transdisciplinar, né? E aí eu dei uma aula que eu gosto muito, eu tenho uma coisa meio de teatro, de stand-up, né? Porque na minha época de início da FURG, eu dava muita aula, cara. Eu dava 30 horas de aula, né? Às vezes eu dava 5 vezes a mesma disciplina para cursos diferentes, né? E dava também para cursos que não é de psicologia, não são de psicologia. Então, tudo requer um recurso pedagógico, didático, muito complexo, e que eu transpus para as Crônicas Invisíveis também. Tem que ser texto curto, ele tem, né? Ao mesmo tempo que tem uma poética, tem uma certa didática em alguns textos, outros não, né? E aí, a gente deixa, oficialmente é proibido, né? Mas na universidade pública, né? Pelo amor de Deus, né? Eu sou de uma época que nem se trancava as salas de aula na URGS, né? Porque não tinha retroprojetor para roubar, né? Era só cadeira, ninguém ia roubar a cadeira, né? E aí a gente deixa as pessoas assistirem. A criatura quer levar o namorado ou a namorada para assistir a aula, levar o filho, a filha, os amigos, convida os amigos que querem, né? Pô, a gente tem colegas que fazem chamada antes e depois os alunos assistirem a aula. Agora, quando uma pessoa quer assistir minha aula espontaneamente, eu não vou deixar. Né? Então, o Virgílio Laborde, que tem esse nome fantástico, né? Porque Virgílio é o poeta que conduz Dante Alighieri pelo inferno. Né? Ele é o cara que conduz Laborde, né? Que é o nome da clínica onde Deleuze e Guattari fizeram suas primeiras experiências, Guattari principalmente, suas primeiras experiências, né, esquizoanalíticas, de inversão de papéis e tal. Laborde, a fronteira, né, aborda. Um belo dia ele assistiu uma aula minha que era sobre primatas, né, antropologia dos grandes primatas, e eu não sou aquela coisa chata, assim, não, eu acredito numa teoria, eu dou aula só disso, né, ou as teorias brigam entre si, né. Eu achei sensacional essa teoria da violência dos grandes primatas, eu dou uma aula apaixonada sobre isso, que eu acho bacana, né. E comigo a coisa é assim, né? Eu dou aula de behaviorismo achando a coisa mais legal do mundo, assim. Né? Eu já dei aula de behaviorismo. Né? Então ele me convidou. Né? Que ninguém ouça isso aqui, né? Depois... que ninguém ouça aqui. Né? E ele me convidou. E ele era editor do jornal. Né? Ele deve estar nos assistindo aí. E aí eu fiz a primeira crônica, né? Fiquei trifeliz, né? Fiquei muito feliz, fiquei nervoso, assim, né? Mas, uma oportunidade, para quem gosta de escrever, eu escrevo isso na introdução, assim, eu não tenho medo, entende? É uma coisa, que nem dar aula, é que nem na época que eu fazia teatro. Eu aprendi no teatro que quem tem medo é o público, não é o ator. Interessante. A expectativa toda é que tu vai no teatro, tu fica com medo antes da peça começar, né? Então, tu tem que inverter isso, né? E a primeira crônica, ela foi meio xoxa, assim, tu leu ali, eu acho, né? Ela tá aqui. Seria uma crônica de psicologia no jornal, né? Só que na segunda, eu sou assim, né? Na segunda crônica, eu já chutei o balde, né? Escrevi uma coisa diferente e tal. Essa questão psicanalítica no caso do Virgílio, entende? Porque ele deixava escrever o que eu quisesse escrever. Jornal de grande circulação, eu ali representando a universidade, tá? E representando a psicologia, de certa forma, e ele nunca interferia nos meus textos. Nunca, jamais. Durante 2 anos e pouco que a gente escreveu. Pelo contrário, ele botava pilha, né? Aí depois foi muito engraçado, eu descobri que eu tinha uma, Ghost Editor, que deve estar nos assistindo aqui, minha querida amiga Juliana Blasina, uma super escritora, uma super poeta,
uma mulher super politizada, feminista, né? E ela trabalhava também no jornal naquela época, ela é bióloga, né? Mas, sei lá, precisava sobreviver, né? Trabalhava no jornal. E aí eu descobri assim, o que acontecia? Eu mandava a crônica, esperava sair a crônica, e a crônica ela era trabalhada de uma maneira muito, muito legal, assim, sabe? É como se fosse uma censura ao contrário, né? Então, por exemplo, eles escolhiam as imagens, às vezes eu mandava as imagens, né, para ilustrar, mas às vezes eles escolhiam da cabeça deles, assim, e botavam, né? Ou então eu colocava uma ideia ali, um conceito, um nome de uma música, né, ou algo assim, e ele fazia um hiperlink, né? Ele ilustrava dessa forma. Então, tu botava uma palavra ali, ele botava um hiperlink para alguma página que falava sobre o assunto e tal. Né? Então, tinha toda uma espécie de coautoria, né? Porque essa história da autoria, como diz o Foucault, ela tem a ver com autoridade. Né? A gente não tem um livro de um psicanalista, linguista, chamado Michel Schneider, que se chama Ladrões de Palavras, editado pela Unicamp. E ele vai falar sobre isso, né? Sobre o que é o plágio, o que é a autoria, né? E ou tudo é um livro escrito, o mesmo livro escrito por toda a humanidade, né? Então isso o que é o plágio, o que é a influência, é toda uma discussão interessante. Então essas crônicas elas têm uma certa coautoria. Também tem isso, os encontros com o outro, né? Então eu ia escrevendo e cara, e era muito legal, porque daí às vezes eu queria escrever sobre temas que aconteciam, assim, notícias do cotidiano. Tem muitos textos políticos sobre a greve de 2012. Tem um certo aspecto trágico nas crônicas, né? Se tu leu ali, porque a primeira crônica é uma crônica super bem comportada e a última crônica que eu escrevi, ela é algo mortífero, ela é algo trágico em muitos aspectos, né? Porque deu conta da morte de um amigo meu, cujo nome virou o nome do diretório acadêmico da psicologia da URGS, né? Isso foi em 2013. O Samuel Eggers é um herói, né? Ele é um mito. O título da crônica é Os Heróis Sacrificáveis, né? E ele foi assassinado, né? E há circunstâncias trágicas com relação e duvidosas com relação ao assassinato dele. Inclusive, eu fui entrevistado por uma rádio de Rio Grande sobre essa crônica. E aí tu vê como como às vezes, né, o efeito daquilo que tu escreve no outro e como isso vai bater em ti nesse jogo de espelhos, ele é apavorante, né? Ele é o horror. Por quê? Porque o cara me entrevistou, eu estava no Parcão caminhando em Porto Alegre aqui, Parque Moinhos de Vento, e o cara me entrevistou por telefone, né? E aí o que acontece? O Samuel Eggers foi morto num assalto, né? Mas tinha toda uma história dele, né? De que ele foi preso, ele escreveu no blog dele como ele foi maltratado pela polícia, né? Foi naquela época das obras da Copa, foi toda aquela efervescência de 2013 que culminou no Brasil de hoje, né? E ele foi assassinado em circunstâncias muito estranhas, assim, mas eu não falo nada disso, né? E o cara me perguntou: Fábio, então tu está dizendo aí na tua crônica que a polícia matou o Samuel? Eu disse: cara, eu não disse isso. E o cara dizendo isso na rádio, entende? Toda aquela circunstância, né? E ele lia trechos da minha crônica para mim e eu senti um estranhamento. Não foi isso que eu escrevi, né? Aquela frase tirada do contexto. Né? Aquilo foi muito apavorante e eu resolvi não escrever mais. Não vou mais escrever, chega. Medo de você ser o próximo. É o momento de encerrar, né? Para nós ele é tão caro, né, Daniel? Na nossa profissão, né, na nossa área, o momento de encerrar. Então esse é um processo psicanalítico. Ele teve o seu início daquele jeito que começa mesmo, às vezes, uma análise, né? Então, a pessoa quer falar sobre o que aconteceu na semana, a pessoa quer falar, né, coisas bem pontuais, concretas e tal. Passou por momentos de associação livre, de criação, né? De angústia, né? De poesia, sim.
Não, então, eu percebo assim, o livro ele tem dois eixos, as tuas crônicas têm dois eixos, né? Tem pautas ligadas à greve, tem a questão do racismo, a homofobia, o assassinato do teu amigo, né? Como você falou. Tem uma série de pautas cotidianas que pode, então, quem tiver uma leitura mais chapada pode achar que é um livro anacrônico, no sentido de que, para que eu vou ler crônicas que diziam respeito à época, né, ao cotidiano ali de uma década atrás, oito anos atrás. Mas tem um outro nível, que é o nível da enunciação do seu livro, né? Que é justamente aquilo que eu falei sobre você aparecer ali. Quem lê as tuas crônicas vê o Fábio. Eu que te conheço, né? De outros carnavais, eu vejo você ali, é o Fábio escancarado. Por mais que você esteja falando de coisas, não é a realidade material, são as fantasias do Fábio, a posição política do Fábio, é a forma como o Fábio se coloca no mundo, né? Então é um estudo não psicopatológico, mas é um estudo subjetivo importante, né? Interessantíssimo. Ele é uma espécie de autobiografia, mesmo que voltada, vamos dizer assim, para um discurso social. É muito interessante nesse sentido. Eu te conheci muito mais através desse livro. Fiquei impressionado por conta disso. Aí vem as minhas influências, né? As minhas influências literárias. Uma delas é o Bukowski, né? O meu estilo ele é muito Bukowski. Tem duas influências literárias, na verdade. Uma é o Bukowski, outra é o Zizek, né? E o Zizek, eu gosto do Zizek pela escrita rápida, né? Pela aquela coisa pum, 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 pum. Eu gosto de escrever assim também. Eu não sei escrever texto com mais de 5 páginas, né? Então, na verdade, quando eu escrevo um artigo de 15 páginas, são 3 textos. E eu gosto de dar eu gosto de assinar os meus textos. Isso mesmo que tu falou, né? Eu não gosto de escrever nada no impessoal. Eu não gosto de escrever nada no Big Order, que se chama, né? Que é esse grande outro vazio, né? Que não tem o muro, né? Que não tem a paróquia, como diz o Freud no livro dos xistes, né? Aquilo ali tem que ser orgânico, tem que ter assinatura, tem que ter tempero, né? Tem que ter viagem, realismo fantástico mesmo, né? E uma escrita, eu me lembro, tu leu o meu, tem duas, né? Uma série, o meu pé esquerdo e o meu outro pé esquerdo, né? Que é quando eu escrevi sobre o processo de ficar 6 semanas preso em casa. Foi a primeira experiência de isolamento social que eu tive, né? 6 semanas preso em casa de muletas, né? E fui falar sobre isso, imagina, né? Fui falar sobre essa história, né? Desde, claro, questões do cotidiano, né? Tinha elementos de crônica, às vezes, mas às vezes tinha elementos completamente, né, aleatórios, assim, né? Tem até uma história que eu coloquei ali, que é uma das... Outro dia eu reli ela e chorei, me emocionei, porque ela foi escrita, essa é uma ficção, é uma história de... Lembra que são dois caras... Como é que é o nome? É Revoluções, o nome da história. São duas pessoas, dois estudantes de psicologia conversando na lancheria do parque, né? Que é um lugar que para mim muito carregado de emoção, onde eu encontrava os meus amigos, né? Eu escrevi isso em 99, imagina, um texto antigo. Aí tem essas coisas da viagem no tempo, então, tipo, tem texto que eu escrevi em 99 que eu resolvi colocar ali, ressignificar ele, né? As crônicas foram escritas até 2013, elas ficaram dentro do meu computador. Eventualmente, quando surgia algum tema, né, na internet ou coisa parecida, alguma notícia que tinha a ver com alguma crônica que eu escrevi, elas estavam guardadas lá no site e eu ressuscitava elas, né? E eu resgatava elas, assim como meus textos hoje também, né? Por exemplo, eu escrevi um texto sobre negação no Correio da Poa, que é o famoso texto, né? sobre negação no Correio da Poa, e hoje ele tá, né? Eu fui lá, compartilhei ele de novo, porque ele diz muitas coisas, né? Então, o que aconteceu, né, Daniel, e isso tem muito a ver com a nossa história, assim, né, e com a minha história, é que a gente criou um laboratório, porque eu tenho uma colega, Daniela Delias, que ela é poeta, uma das 5 maiores poetas do Brasil, mulheres, né?
junto com a Juliana Blasina, né? E ela é psicanalista, estuda o Winnicott, né? E tem o nosso colega Fernando Hartmann, que trabalha com Lacan também. E lá em Rio Grande, a psicanálise, ela é um pouco marginal, né? Ela é um pouco meio que teste, assim. Ela é aquilo que o Lacan sonhava que a psicanálise fosse, assim, né? Não é que nem na URGS, né? Onde, na minha época, né? Onde era o mainstream, né? A psicanálise era. Em outros lugares também, né? Então, não, esse tipo Foucault, Deleuze e Guattari, psicanálise, são conhecimentos marginais, né? Porque é uma psicologia, né? E nada contra, mas é diferente, né? É um outro tipo de leitura, um outro tipo de pensamento, né? Então, a gente resolveu criar um laboratório, né? No papel. Então, a gente fez o estatuto, passou pelo trâmite e tal, mas ele ficou só no papel, né? Então, eu troquei de campus, né? Eu fui para Santo Antônio da Patrulha, que é uma cidade a 70 quilômetros de Porto Alegre, que é muito, né? 40 minutos de viagem, como tu me disse, né, Daniel, em São Paulo, aí na padaria. Sim. Né? Mas passar de uma cidade que são 5 horas de viagem para outra, que são 40 minutos, né? E aí, claro, só que eu fui para um lugar que não tem psicologia, então eu fiquei meio isolado, assim, né? Até o momento que os colegas, né, o Fernando e a Daniela, resolveram me trazer de volta. Né? Então, do tipo, olha, vem, né? A gente faz um projeto aqui, né? A gente resgata, a gente tem um laboratório, né? Tem um monte de aluno querendo trabalhar com arte, alunos querem trabalhar com cinema, né? E estão querendo gente para orientar TCC, para orientar pesquisa e tal. Né? Então, a gente surgiu a ideia de fazer um grupo que se chamava Grupo de Estudos em Psicanálise e Arte. E aí foi muito legal, durante um semestre a gente leu todos os textos do Freud sobre arte. Né? O Poeta e o Fantasiar, a Gradiva de Jensen, Sonhos Delírios na Gradiva de Jensen. Né? Foi muito, muito, muito interessante. A partir daí se instituiu efetivamente o Lex Parte. Né? Ele é uma coisa muito gostosa, assim, porque ele é nômade, entende? Tem gente entra, a gente sai, eu faço projeto disso, daquilo, a gente escolhe temáticas, ele tem uma coisa meio anarquista, né? Que de forma alguma é proposital, mas é o jeito que eu consigo fazer e é o jeito que está sempre renovando e tal. Né? Então, nesse ano de 2017, né, eu sou meio desligado para essas coisas burocráticas. Né? Então, a minha colega lançou, ela tem uma crônica, tinha uma coluna no Agora que era um espaço de psicologia para falar da infância, né? Numa sessão infantil do Agora que chamava Agorinha. Então ela supervisionava crônicas escritas pelos alunos dela e tal, né? Muito interessante. E aí ela resolveu compilar essas crônicas e saiu o edital da FURG para livros e ela entrou. Depois, vou entrar também, né? E aí, só que é isso, foi 2 semanas, imagina, foi 2 semanas antes do prazo. Então eu tive que compilar as crônicas, sorte que eu achei elas no arquivo, né? Aquela história era só Jesus salva, eu também salvei. Daí assim, daí eu não tenho como convidar uma pessoa para fazer o prefácio, para fazer o pós-fácio, né? Porque as pessoas não têm tempo e tal, né? Então por isso que a Dani escreve o prefácio, né? Ela revisou as crônicas para mim, eu também ajudei a revisar o livro dela, né? Foi uma coisa bem parceria, assim, né? E aí foi. Só que, cara, demorou 6 meses para sair o resultado, né? E, cara, demorou 3 anos para o livro ser publicado. Então, as coisas foram escritas entre 2011 e 2013. Em 2017, aí tu vê, né? Eu meio que tento atualizar, né? Eu escrevo um comentário em cada texto. Aquela introdução ali já é o meu pensamento maduro, né? Ele é pré-psicanalítico, né? Eu voltei a estudar psicanálise e fazer minha análise pessoal em 2010, né? Então, entre 2011 e 2013, as coisas estavam crescendo pequenas na minha cabeça ainda. E já quando eu escrevi em 2017 a introdução, que eu acho que é um dos melhores textos que eu já escrevi, modéstia à parte. Né? Se eu e a minha mãe não me achar bonito, quem vai me achar bonito, né, Daniel? Eu acho você lindo. Você é um Jesus que perdeu os cabelos. Jesus que perdeu os cabelos é boa. Eu poderia ser Jesus, eu acho. Né?
seria algo em comum entre nós, né? Ser judeu, né? Morar com a mãe até os 30 anos, né? E inventar uma coisa que deu muito dinheiro e durou 2000 anos. A psicanálise. A psicanálise, né? Ela Até 2000 deu muito anos. dinheiro e durou 2000 anos. Né? Então, e o que acontece é que isso foi um processo muito longo da edição do livro. A editora da FURG, ela é impecável. Todo o processo de edição ele foi impecável, de fazer a capa, de revisão. Eles revisam o texto, né? Surgiu a possibilidade de lançar como e-book, porque a universidade não tem dinheiro, então vai imprimir 50 exemplares. O que adianta imprimir 50 exemplares? Né? Quando acabar essa loucura toda, eu pretendo fazer uma edição em papel, fazer um sarau na Apoa lá, né? Já estou combinando isso, né? Para poder. Mas por enquanto não, eu posso ter cópias infinitas. Claro, tem toda uma história diferente, assim, né? Mas mesmo assim, ainda são 3 anos, né? Então tem coisas que tem que ser reatualizadas ainda. Não pude revisar o texto e reatualizar ele, né? E teve uma coisa que me doeu muito, assim, né? Porque ano passado faleceu a doutora Tânia Gali Fonseca, que foi minha orientadora no mestrado, que foi uma mãe acadêmica para mim, né? Uma pessoa que sempre esteve comigo e tudo que eu fiz eu sempre falava para ela, eu sempre, como se fosse a mãe, sabe? Eu fazia um texto e mandava para ela. Eu sofria sei lá, eu era reprovado no concurso público, eu mandava um e-mail chorando para ela, sabe? E ela faleceu ano passado, né? E eu não pude mostrar o meu primeiro livro para ela, né? E isso foi pesado, né? Isso foi uma coisa que me pesou e achei cruel, né? Mas tudo bem, o livro foi lançado, ele ficou bonito, eu releio ele, eu acho legal, ele ficou muito atual, assim, né? Sim, eu gostei muito porque ele tem essa mensagem, né, digamos assim, política muito forte. Tem até outro ponto que eu queria explorar com você, que é a tal da greve. Você escreveu várias crônicas sobre a greve e num determinado momento você se dá conta que talvez a greve continue porque ela continua mesmo, não há um motivo claro sobre o que sustenta a greve e que o mundo ele está cagando, né, de alguma maneira para os grevistas, né, porque a faculdade entrar em greve e não vai parar a empresa, a produção industrial, bancos, né, então de alguma maneira aí que entra o caráter invisível do excluído, né, que tá do intelectual ou do estudante que está excluído do sistema, né, de alguma maneira, né? Então, aí que entra, vamos dizer assim, a questão da subversividade. O Tiago Cordeiro está comentando aqui na live, né? Meu querido amigo. É o cara para quem eu encaminho pessoas em Rio Grande. Olha só, então, manda um abraço aí para o Tiago, teu amigo. E está dizendo assim, a psicanálise como subversividade. Não é à toa que eu coloquei aqui os caça-fantasmas, porque eles eram excluídos de Nova York, eram tidos como malucos, né? E aí, quando a Nova York foi infestada por fantasmas, aí todo mundo, o prefeito foi lá e foi de joelhos chamar eles para resolver os problemas. Então, de alguma maneira, eu acho que os psicanalistas, né, e as pessoas que se propõem a pensar a cultura e a política, né, sobretudo, serve para isso, né, para dar voz a quem não tem voz e fazer algo com isso, né, provocar transformações. Então, por isso que a psicanálise ela se vê muito aliada com a arte, porque a arte ela subverte a ordem das coisas, né? E o humor também. Por isso, a proposta da gente não deixar a psicanálise congelada ou presa num âmbar, né? Como aquela mosquinha lá do livro do Goldenberg, né? Desler Lacan, né? Conservar e impedir a mosca de alçar seu voo. Todo mundo precisa alçar seu voo. Essa que é a questão. Tem uma crônica que eu acho muito engraçada ali, de um fato muito engraçado que aconteceu, curioso, que ele é muito sintomático com relação à greve, né? É importante compreender aquele período do governo do governo Dilma,
né? Onde teve uma imensa greve. Só que é isso, tem um autor que eu gosto muito, né? Que é o Félix Guattari, e tem um livro dele que é A Revolução Molecular, né? Então ele coloca assim, né? Existe o instituinte e existe o instituído. Né? A universidade ela tem uma potência, a universidade pública ela tem uma potência assim, de liberdade, né, de poder fazer coisas, de poder criar projetos. Né? Não existe instituição no Brasil como a universidade pública. É por isso que os fascistas não gostam de nós. Né? É porque é um espaço onde tem criatividade, né? Onde tu pode... Só que existe, né, o instituído, ou seja, tem colegas que internalizam uma lógica disciplinar da universidade e não aproveitam essa liberdade, né? Eles vão, eu quero fazer a minha escolinha, meu colegião e tal. E com uma espécie de fascismo mascarado de bom moço, né? Claro, de bacana. claro. E a greve, ela é sintomática, né? Porque assim, olha, tem várias questões que acontecem na universidade de relações, né? E parece que o único papel dos sindicalistas era fazer greve naquela época, né? E eu colocava essa questão, olha, a gente tem muitas questões, relações professor e aluno, né? Várias questões de defesa da universidade pública, elas têm que ser feitas no cotidiano, né? Então a minha defesa, está escrito ali, né, de muitos colegas, era da greve ativa. Né? E é uma coisa que eu faço hoje. Tá? Teve o rapaz, né, o homem negro que foi linchado no supermercado Carrefour. Né? Todas as minhas atividades de aula da universidade pararam. E eu falei sobre isso. Está gravado lá, inclusive. Né? Eu fiz num projeto que eu tenho de extensão sobre a psicanálise e as tragédias, né, do Édipo e Hamlet. A gente já está subvertendo, né? Porque a gente está falando da Ofélia, não está falando do Hamlet, né? E falando, lendo a Simone de Beauvoir, né? Aquela coisa, né? E lendo o feminismo, colocando a Ofélia como personagem vítima de um feminicídio. Ofélia se matou? Não, foi um feminicídio. Se tu olhar com esse olhar, tu pega a história do Hamlet, todo o machismo, toda a questão da misoginia no Hamlet, né? Vê a questão da Ofélia. Vamos parar para conversar sobre o Beto, né? Porque aconteceu foi uma coisa muito séria, né? Então, naquela época, eu tinha essa ideia, olha, gente, porque o que acontece numa greve, né? Os sindicalistas, claro, ele tem aquele papel de sindicalista engessado. Qual é o meu papel como sindicalista? É levar para o governo as pautas dos professores, né? E um dia eu fui numa assembleia de greve, está escrito nas crônicas, e eu encontrei um colega no banheiro, né? E o cara me disse assim, olha, a gente não sabe muito bem o que a gente está pedindo, por que a gente está em greve. Né? Porque é o plano de carreira, só que ninguém entende o que é o plano de carreira. Né? E aí tu vê, hoje a universidade pública está sob ameaça constante. Né? Ainda assim, a gente não está se revoltando, nada, está tudo ali. E o governo, eu disse, se eu fosse assessor do Bolsonaro, eu faria exatamente o que ele está fazendo, cozinhar a universidade em banho-maria. Isso é uma estratégia de guerra, né? Tu sitia uma cidade e deixa. Não vai entrar na cidade, invadir, matar todo mundo, e corre o risco do povo se revoltar. Sun Tzu diz, eu cito numa crônica, né? Tu nunca pode quando tu vai atacar um inimigo acuado, um inimigo em menor número, tu sempre dá uma saída para ele. O inimigo acuado, ele luta até morrer. Né? Então o cara está sitiando. Tal. Então, essa questão, né? Então, eu sempre colocava essa tensão, e é isso, eu era uma voz dissonante, rara, que escrevia sobre essa questão, né? Da greve, numa época onde as pessoas ainda eram simpáticas à universidade pública. Que a novidade hoje é que tem, né, todo esse fascismo da internet, de fake news e tal, é que existe uma massa lixadora, né, por isso que a gente não faz mais greve. Se a gente fizer uma greve, a gente está ralado. Né? A galera vai cair de pau em cima da gente. Vocês são funcionários públicos, vocês não sei o quê, né? Vocês fumam maconha e tem balbúrdia. Né? Uma coisa assim. Se eles vissem a caretice que é, às vezes, o ambiente acadêmico. Então, tem um ato que aconteceu, né? Que eu marquei para uma sessão de cinema. Imagina, eu ia para Rio Grande na greve, eu morava em Porto Alegre, moro em Porto Alegre, ia para Rio Grande,
para trabalhar, e eu ia para Rio Grande na época da greve, durante pelo menos um mês. Depois ficou... Né? E aí eu marquei a sessão de ver aquele filme Sympathy for the Devil, do Godard. Não sei se chegou a ver esse filme, Daniel. Não. É muito interessante o filme, é coisa do Godard, né? E o que acontece assim, é os Stones compondo essa música no estúdio, ar-condicionado e tal, e aí intercalado com imagens de violência, imagens dos Panteras Negras, imagens, né? Então mostrava essa dicotomia, assim, né? Tipo, os caras lá, o rock subversivo, né? Mas no ar-condicionado ali, né? Tocando bonitinho, compondo a música, enquanto isso a galera lá de metralhadora, né? Racismo e tal. E aí eu marquei uma sessão para assistir esse filme, né? E aí chegou na hora, não tinha ninguém. E eu assisti o filme sozinho. Marquei o ato, fiz, né? Instaurei um ato, né? É um traço unário mesmo que você fez ali, né? De uma pessoa. De uma pessoa. Boa piada. Mas eu queria, Daniel, já é 9h20, o que aconteceu uma coisa muito engraçada, uma das coisas que aconteceu engraçadas na edição do livro. Cortaram a orelha do livro. Bom, é The Sympathy for the Devil, é isso, eles vão te cortar de alguma maneira, né? Porque, claro, tem lá no edital, inclusive, tinha isso, né? Tu tem que fazer, tem que ter uma... Tem várias coisas ali, né, que tem que ter no livro. Né? Uma das coisas é o texto da orelha. Né? E aí ele foi pensado para ser impresso. Né? E aí quando eu fui olhar, eu escrevi bem legal o texto da orelha, bem bacana. Né? E aí eu fui olhar, mas tá faltando alguma coisa aqui. Né? E, cara, cortaram a orelha do livro na edição virtual. E sabe qual é a sincronicidade? Eu vou ler, né? Ele começa com uma frase daquele livro O Inominável, do Samuel Beckett, né? Da queda das minhas orelhas não ouvi nada. O texto da orelha começa assim e eles cortam a orelha. É uma forclusão mesmo, eu acho. Uma forclusão. E aí, cara, essa frase é genial, né, Daniel? Da queda das minhas orelhas não ouvi nada. Essa frase, ela fica ressoando na cabeça, né? Porque ela traz uma imagem, pensamento, né? Da queda das minhas orelhas eu não ouvi nada. É genial. Né? E, bom, por que eu chamava de invisíveis? Né? Tem uma história da carta roubada do Lacan, né? O Lacan pergunta, é uma coisa muito simples, né? Ele pergunta a quem pertence uma carta. Né? E essa frase também, ela fica... Né? Você pode pensar ela assim, quem pertence uma carta? Se for no concretão ali, né? Não, tá, a carta. Mas a quem pertence a carta? A quem escreve ela ou ao remetente? Né? Tu escreve aquela carta, bom, tu escreveu, e quando tu escreve essa carta, ou com qualquer coisa que a gente escreve, né? Tem uma certa... Em primeiro lugar, tu está escrevendo numa língua portuguesa, numa língua que é coletiva. Né? O inconsciente é o coletivo, diz Lacan, e o inconsciente se estrutura como uma linguagem. Né? Então, tu tá ali... aquela história, tu pensa na língua portuguesa, né? Então, para tu pensar o teu pensamento mais íntimo, ele tá ali na fita de Moebius, né? Tem uma torção ali que torna ele singular e coletivo ao mesmo tempo. Né? E quando tu está escrevendo uma carta, tu está pensando em escrever para alguém, né? Tem um terceiro ali. Assim como no conto da carta roubada, do Poe, e o Lacan chama atenção para isso, tem várias triangulações ali. Ao mesmo tempo que a gente nunca sabe o que está escrito na carta. É muito interessante, esse vazio. A questão da carta, mas não o seu conteúdo, né? Não o seu conteúdo, E as possíveis relações e triangulações ali. Né? E os paradoxos mesmo colocados pelo Dupin, né? Então, que tem a ver com o estádio do espelho, né? As melhores reflexões são feitas no escuro. Né?
Como Não é à toa que tem um lado escuro aí, né? A gente tinha tem comentado Dark Side aqui, né? no Dark Side of the Fábio. Sem luz, tu não tem reflexão, imagem especular, né? Então, como que você vai fazer uma reflexão no escuro, né? Então, a quem pertence uma carta é justamente a quem pertence uma crônica, né? E eu dizia Invisíveis porque estava eu escrevendo no meu computador e minimamente vou saber como que as pessoas vão ler. Mas eu vou ter isso na minha cabeça. Eu escrevo, tu vê isso, eu escrevo pensando, eu gosto de escrever pensando no efeito dessa escrita. Eu digo isso para meus alunos. Eu digo, olha, quando tu escreve, quando tu faz um trabalho, eu falo essa questão do trabalho como instrumento de tortura versus o trabalho como uma atividade que te constrói, né? Uma atividade estética, o labor, né? O trabalho artístico. Por que o nosso trabalho tem que ser um instrumento de tortura? Né? Então, quando o professor pede um trabalho para vocês, o que vocês pensam quando vocês escrevem o trabalho? Isso eu pergunto para meus alunos. Né? Eles pensam na nota, pensam... Tá, mas vocês pensam que o professor vai gostar do texto? Vai rir? Isso a gente fazia na faculdade, cara. Um amigo meu, Matheus Mapa, não sei se ele está nos assistindo aqui, meu grande companheiro da época, assim, até hoje ele me chama de Aquiles, né? Porque a gente tinha uma parceria junto, a gente tinha uma trupe de teatro com música, e eu fazia atividade de ator. E uma vez ele entregou um trabalho de psicologia do trabalho, aí no meio do trabalho, né, eles colocaram assim, se você está lendo este trabalho, faça um X. E ele entregou um relatório de estágio, tá? Que a gente tinha que encadernar em espiral, e ele se inspirou no Cortázar, né? No jogo da amarelinha do Cortázar. E o trabalho ele é para ser lido também em espiral. Então ele não tem aquela capa de início e fim, né? Ele tem a circularidade da espiral. Né? Ah, tá. Igual a laranja, né? Da capa do livro. Isso. E ele entregou um trabalho assim, né, um relatório de estágio assim, claro que era a Tânia Galli, que eu referi ali, né, ela dava corda para a gente, como é o papel do professor, né, gente? O papel do analista, né? Quer dizer, como diz o Freud lá, é impossível psicanalizar, governar e educar, quando na verdade ele está dizendo isso, né? O que é educar? Educar é ensinar para a pessoa aprender, está numa crônica ali, né? Eu não sei ensinar, é o nome... Né? Essa é, para mim, uma das melhores. Eu também acho. Tem o Jacques Rancière, né, o livro Mestre Ignorante, que fala de uma experiência, Daniel, da educação, que é o embrutecimento. Que é tu considerar o aluno um imbecil, tu é o cara que tem o saber e o aluno tem que reproduzir. Isso. Né? E aproveitando que nós estamos numa escola de psicanálise, né, nós oferecemos formação fundamental aqui no Corpo Freudiano. É importante a gente apontar, né, para os riscos que a formação em psicanálise, independentemente dela ser lacaniana ou não, dela provocar esse efeito de submissão, não de subversão do sujeito, mas de submissão. E a psicanálise sempre deve ir nessa linha da subversão, de trazer o inesperado, a surpresa, provocando uma ruptura na homeostase do status quo. Sim. Por isso a pulsão é anarquista. A psicanálise tem uma veia anarquista importante nesse sentido. Total. E muito da psicanálise, dizia ontem o Abrão Slavutsky numa live que ele fez junto com o Renato Mezan, sobre a reedição do livro Seria Trágico Se Não Fosse Cômico, que a psicanálise ela foi forjada sob moldes predominantemente obsessivos, e que é fundamental que a gente possa fazer um giro histérico para movimentar o desejo e não cristalizar a coisa dentro de uma geladeira, dentro de um âmbar. Então, por isso que eu te trouxe hoje aqui, esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui na produção Estilo do Corpo Freudiano, trazer a questão da autoria, do sujeito, da subversão própria a cada um, de que forma cada um pode contribuir para que as engrenagens do mundo saiam um tanto dos seus eixos habituais. Não reapertar as engrenagens, mas permitir que elas se soltem, né? Esse é o papel do analista e do artista e do humorista, enfim. Sabe que saiu isso é interessante que tu falou, Daniel, essa questão pulsional,
A gente não leva em conta, né? É claro que a gente vai acabar chegando, por exemplo, em autores como Jung, vai acabar chegando em autores como Deleuze-Guattari, como é importante a contribuição dessas pessoas para a psicanálise, né? E também a própria questão da leitura freudiana, né? De ler Freud, como, por exemplo, vai ler um texto genial como a Gradiva de Jensen, que, olha, a maneira como ele interpreta o texto, e as pessoas não conseguem enxergar. É como diz a carta roubada, é tão grande que tu não enxerga. Então, olha, e aí os caras têm aquela coisa engessada, né? O Além do Princípio do Prazer, que tem uma edição primorosa agora, bilíngue, né? Da Autêntica. Olha a propaganda, quero dinheiro, né? Mas, pô, cada vez que eu leio esse texto, eu gozo com o fato de não entender ele, né? E, ao mesmo tempo, de ter uma compreensão de que isso é um texto taoísta, como o Thalassa, do Ferenczi, que é um texto assim, olha, onde é que o cara tirou isso? Né? E esse, além do princípio, por exemplo, o Freud fala da morte como uma função da vida. Aí, não, mas a pulsão de morte, não sei o que, não, cara, esquece. Tu não entendeu a pulsão de morte, beleza, velho? Mas pensa que o Freud está dando ali que a morte faz parte da vida. Né? A morte, ela é como um envelhecimento, a morte, ela tem uma função biológica. Né? Eu aprendi isso fazendo jardinagem. Né? Tem determinadas plantas que são assim, tem uma planta uma flor que eu planto, que é uma trepadeira, que eu plantei umas sementes dela, ela cresceu, deu flor, deu semente e morreu. E aí tu planta sementes de novo e já nasce 20 vezes mais plantas. Olha só. Né? Olha, nós temos um comentário aqui, Rodrigo Marques Pereira. Essa live salvou meu dia. Temos de alçar voos. Muito obrigado, Rodrigão. Tem mais comentários aí? Não, tem aqui do Tiago Cordeiro, acho que é alguma coisa de uma passagem que você falou, porque eles achavam que a horizontalidade iria facilitar a comunicação entre os cursos, e o prédio vertical seria possível o controle das pessoas em seus andares. Tipo um panótipo. Ele diz, lembrei do edifício onde estudei na Federal de Pernambuco. O prédio foi construído na época da ditadura e verticalmente para evitar comunicação. Tá. Fora isso, o Corpo Freudiano São Paulo se pronunciou. Muito legal. Kant tem um texto sobre a greve na universidade. Olha e é como uma posição democrática e de reação. E da reação, mas que quiseram dizer reação. Reação, Que legal, cara. Que legal. Muito bom. Viva a universidade pública, gente. Aproveitando o nosso tema, o nosso eixo do ano aqui, né, do Corpo Freudiano, não só de São Paulo, foi o Além do Princípio do Prazer, né, em função aí do aniversário do texto de 100 anos, mas ao mesmo tempo pelas temáticas que assolam a humanidade nesse momento. E foi tomado, inclusive, o Bukowski como um norteador do eixo do encontro agora final, né, do Congresso Internacional que nós tivemos na semana retrasada. E vale dizer que o trabalho do Corpo Freudiano São Paulo foi no caminho aí de explorar as saídas pelo amor e pelo humor, né, para a gente quebrar um pouco só a citação do texto, né, que é muito comum na psicanálise, a gente retornar e, enfim, citar os textos, mas é sempre importante essa pitada de uma inovação, de um efeito surpresa, né? Então, aí a gente precisa sempre poder apostar nas saídas possíveis, né? E aí entra a questão da arte do teu livro hoje, que é muito pertinente, eu acho, dentro desse momento que a gente está vivendo. O teu livro é um livro sombrio, em certa medida, porque ele trata de temas pesados, mas, ao mesmo tempo, ele mostra um cara vivo e esperançoso que acredita que realmente o mundo pode ser algo melhor, sem que seja uma criança iludida dentro de um delírio epifânico, né? Mas é o quanto a gente pode contribuir para que o mundo seja um lugar melhor, né? E sem uma linearidade necessariamente, ou um progresso, né? Mas cada um dando a sua contribuição. Essa é a questão do sujeito, né? É verdade.
Eu acho que Freud é um autor, esses autores que a gente lê, né? É um autor que tem esse texto mesmo, ele é enigmático, né? Além do princípio do prazer, outros textos dele, o da negação, ele é um texto bastante enigmático. Aquele que eu já falei, né? O bate numa criança, né? Aquilo ali é uma viagem, né? E tu vê, né? Então a gente está até hoje pensando nisso, né? A gente está até hoje redescobrindo esse texto, né? Ou o seminário da carta roubada do Lacan, por exemplo, como ele traz coisas interessantes no texto, né? Como a Sociedade de Controle do Deleuze tem 5 páginas, é um texto bom, impressionante, né? Outras obras como Foucault, né? O Vigiar e Punir, que hoje está muito na moda, né? Hoje está assim, pulando. Guattari é um autor fundamental hoje. São pessoas que escreveram com liberdade, são pessoas que escreveram com criatividade, com um espírito transdisciplinar mesmo, da gente trazer a arte como conhecimento. Tem um livro muito interessante do Deleuze, do Guattari, que se chama O que é Filosofia, né? Onde eles colocam o que eles chamam de 3 caóides: a arte, a ciência e a filosofia, e que são tipos de conhecimentos que não têm hierarquia, né? Né? A gente compõe. Você sabe que o próprio Guattari, ele pode guatar rindo de muita coisa, né? Como você tinha sugerido, e que a gente pode preferir risoto ao invés de rizoma, mas não quer dizer que ambos não sejam comestíveis, também depende do momento. Claro. O Guattari tem um texto dele na Revolução Molecular que ele coloca assim, os 8 princípios da esquizoanálise. Aí o 8º princípio é que toda ideia de princípio deve ser questionada. Bom, então, pessoal, eu acho que é um bom momento da gente fechar com esse xiste de ouro aqui, feito pelo nosso camarada Molinov. Aproveito para convidar a todos a continuar nos assistindo ano que vem, mais produção estilo em psicanálise. O Corpo Freudiano está encerrando aí as atividades desse ano, né? Um ano bastante intenso aí para todos, pesado. Então, vamos agora descansar para ano que vem voltar bombando aí com todas as energias. Fábio, foi um prazer muito grande. Você é um querido, nossa amizade aí transformou a minha vida. Eu sou uma pessoa muito mais libertária depois da força aí que você me deu, né? E então aí também é um gesto de retribuição minha, você poder vir aqui hoje e falar sobre a tua produção, teu percurso, tua vida e os teus anseios. Eu te agradeço, Daniel, porque não sabe como foi importante, né? Eu agradeço o Corpo Freudiano também, porque essa coisa da pandemia, né? Fica tudo meio bagunçado, né? Então, tu lança um livro e aí... Como que é lançar um livro na pandemia, né? E eu fiz o lançamento já, junto com meus alunos e alunas, mas aconteceu uma coisa curiosa, chistosa também, né? Porque eu não fiquei sabendo quando meu livro foi lançado. Parece aquilo que o Zizek fala lá do Donald Rumsfeld, né? Tem coisas que nós sabemos, que sabemos, que não sabemos, que sabemos, que sabemos, que não sabemos, e que não sabemos, que não sabemos, né? Porque a editora me falou assim, não, agora vai terminar a edição da capa aqui, não sei o quê, e aí ele vai lá para o repositório, ele está acessível, né, no site, na biblioteca da FURG, tu digita no Google lá, encontros com o outro Fábio Dalmolin, vai estar lá, vai achar, para baixar grátis, né? Universidade pública gratuita, né? E aí daí um dia eu mando um e-mail para a editora, disse, mas quando é que o meu livro vai aparecer lá no site e tal? E ele, não, já está lá, 3 semanas. Sabe que me aconteceu isso com uma resenha uma vez. Eu descobri 8 anos depois que a resenha tinha sido publicada. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Muito bem, então, pessoal. Valeu, gente. Valeu. Um abraço e até a próxima. Tudo de bom. Aê, 65. Boulos e Manu, domingo. Aquele momento making off. Senhoras e senhores, muito obrigado por assistirem Produção Estilo do Corpo Freudiano
de São Paulo.